Você tem vivido uma vida cristã difícil e pesada? Parece que quanto mais os dias passam, mais difícil fica, mais pesado fica, mais sem alegria você está em servir ao Senhor? Você tem se sentido como alguém que não tem tido mais a fé inicial ou a alegria lá do começo? Ou você está começando agora e quer descobrir como servir a Deus com alegria, disposição? Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te contar um segredo que eu descobri e que tem me ajudado a viver uma vida com o Senhor, uma vida cristã com alegria, prazer e abundância. Amém? Eu quero te convidar a se inscrever logo nesse canal para você ser muito abençoado. Inscreva-se aqui e também ative as notificações para você receber uma notificação aqui a cada novo vídeo, tá bom? Eu te agradeço por estar ouvindo essa mensagem e seja abençoado com esse vídeo. Você deseja amar o Senhor? Você deseja dar respostas ao Senhor? Você quer experimentar ter uma vida de sucesso na sua vida cristã? Você quer ter sucesso sem esforço? Então descanse na obra consumada de Jesus. Eu quero te falar, a obra consumada de Jesus e a sua graça nos faz viver uma vida cristã em paz, feliz e cheia do favor dele. Você precisa perceber que não tem nada a ver com as coisas que você faz para Jesus, mas sim em descansar naquilo que Ele já fez e conquistou para você naquela cruz. O coração de Deus nunca é condenar. Ele é cheio de graça e misericórdia. Ele é cheio do amor. Não é o julgamento de Deus que leva você ao arrependimento, mas sim ao seu amor e à sua bondade. Foi a bondade de Deus, a bondade de Jesus, a sua graça que levou um rústico e bruto pescador chamado Pedro ao arrependimento genuíno e verdadeiro. Deus o abençoou com uma carga enorme de peixes antes mesmo dele se arrepender. Então, é a bondade, a graça e o favor imerecido de Jesus é que leva as pessoas de fato ao arrependimento. Olha, muitos pregadores querem fazer você se arrepender o tempo todo, sempre te condenando, sempre te julgando o que você faz, o que você pensa, mas o caminho de Jesus é diferente. Ele apresenta a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, e isso leva as pessoas a de fato se arrependerem. A nossa capacidade de amar a Deus vem do fato de compreendermos e também experimentarmos o amor de Jesus por nós. A palavra de Deus fala que Ele nos amou primeiro. Então, para que nós possamos de fato amar a Deus, nós precisamos ter revelação disso, que Ele nos amou primeiro. Amém? E foi quando Pedro viu a bondade de Jesus, a sua graça abundante, aquela maravilhosa pesca abundante, foi que ele se prostrou aos pés de Jesus e se rendeu a Ele, se rendeu a Jesus. Me fala aqui, toda vez que você escutou uma pregação ou um sermão condenatório, te julgando, apontando os seus erros, apontando as suas falhas, isso te levou a se arrepender genuinamente? Ou isso só gerou culpa e peso no seu coração? E às vezes você se arrependeu, mas não se arrependeu pela motivação correta. Você se arrependeu porque você estava se sentindo culpado, você estava se sentindo mal, você estava se sentindo errado. E isso fez você, entre aspas, se arrepender. As pessoas, eu e você, nós precisamos ouvir sobre a bondade e a graça do Senhor. É isso que leva as pessoas ao verdadeiro arrependimento. É a graça do Senhor que faz com que nós venhamos a amá-lo. É a graça do Senhor que faz as pessoas amarem a Deus. Sabe, é hora de mudar a mentalidade. E é exatamente isso que a palavra arrependimento significa. No grego, no original, essa palavra é metanoia ou metaneu, que significa exatamente isso, mudar a mentalidade de alguém. Então, arrepender-se não tem nada a ver com lamento, com sofrimento, porque a nossa educação religiosa muitas vezes impregnou isso no nosso coração, que arrepender-se tem algo a ver com se lamentar e sofrer por algo, mas a palavra de Deus
nos explica claramente sobre isso. Arrepender-se é apenas ter uma mudança de mentalidade a respeito de alguma coisa. Então, quando você ouve o Evangelho de Jesus, a sua mentalidade sobre as velhas crenças, coisas que estão impregnadas na sua mente, ela vai sendo mudada. Então você vai se arrependendo, ou seja, você vai mudando a sua mentalidade. O interessante é que quando João Batista começou a pregar sobre o reino de Deus, ele disse exatamente isso. O que está escrito na Bíblia? Ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, mude a sua mentalidade agora, porque o reino de Deus está chegando. Então você vai escutando a respeito do Evangelho, você vai lendo na palavra de Deus, e isso vai mudando a sua mentalidade e vai te trazendo uma consciência da sua justiça em Cristo, da sua posição em Cristo, de quem você já é em Cristo. E é isso que de fato faz as pessoas mudarem. Olha, se você ora ou estuda a Bíblia achando que é isso que vai fazer você ficar ou se tornar correto diante de Deus, isso está errado, infelizmente. Não vai fluir presença de Deus, não vai fluir revelação de Deus se você fizer isso. Mas se você se posicionar na revelação de que você já é aceito por Deus, de que você já é amado de Deus, e que não é orar mais ou ler mais a Bíblia que te vai fazer ser mais aceito ou mais amado por Deus. Você já é amado, você já é aceito. Se você está se relacionando com Deus baseado nos seus esforços próprios, naquilo que você faz para tentar agradá-lo, eu quero te dizer uma coisa: mude a sua mentalidade hoje, metanoia, arrependa-se e passe a crer no Evangelho como ele é realmente. Amém? Na Bíblia tem duas histórias que elas estão colocadas uma após a outra e elas fazem um contraste perfeito entre a lei e a graça. E essas histórias estão lá no capítulos 18 e 19 de Lucas. Lá no capítulo 18 de Lucas, então nós temos a história de um jovem rico. Lá, o que acontece? Esse jovem rico, ele se apresenta diante de Jesus querendo a salvação. Mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Então Jesus responde com a lei para ele. Jesus conhece a motivação do coração daquele jovem. Ele estava tentando obter a salvação através das suas obras, através dos seus grandes feitos. E o jovem respondeu, achando que ele estava bem na fita, Ele respondeu para Jesus: olha, eu tenho guardado os mandamentos desde a minha mocidade. Mas Jesus responde para ele algo interessante. É certo, você tem guardado os mandamentos, mas ainda lhe falta uma coisa. Quando Jesus fala isso para aquele jovem rico, ele está justamente apresentando: olha, quando você tenta viver sob a lei, ainda vai faltar alguma coisa. Aí Jesus fala, vá, vende todos os seus bens e dê aos pobres. Quando você fizer isso, vem e me segue. Então aquele jovem rico fica entristecido. Naquele fato, naquela ocasião, qual era o mandamento que faltava aquele jovem cumprir? Não terá outros deuses além de mim. Ainda existia um Deus no coração daquele jovem, que era o dinheiro. Mas ele simplesmente vai embora e não consegue sequer dar uma única moeda para Jesus. Em nossa justiça própria, sempre haverá uma coisa que falta. A lei faz isso. Nós não conseguimos cumprir toda ela. Sempre vai faltar alguma coisa. E é nisso que o diabo vai tentar nos acusar o tempo todo. Mas agora nós vamos para a história seguinte que está na Bíblia, lá no capítulo 19 de Lucas. Talvez essas histórias não aconteceram uma após a outra, mas elas foram colocadas ali, inspiradas pelo Espírito Santo, colocadas uma após a outra para nos mostrar o contraste da lei com o contraste da graça. Então nós vimos no capítulo 18 a história de um jovem rico que tentou se apresentar para Deus, para Jesus, de acordo com as suas obras, de acordo com a lei. Mas agora no capítulo 19 nós vemos a história de Zaqueu. Você conhece. Zaqueu era um cobrador de impostos, muito corrupto.
Mas ele ali, né, em Jericó, Jesus estava passando ali, a história se passa em Jericó, Jesus estava passando, né, e uma multidão cercava, e Zaqueu era um homem de pequena estatura, ele era baixo, então ele subiu em uma árvore para tentar ver Jesus passar. Quando Jesus percebeu isso no coração de Zaqueu, ele disse algo poderoso para Zaqueu: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Olha, eu imagino que a multidão não ficou muito feliz com isso, afinal de contas, Zaqueu era um corrupto cobrador de impostos. Então, a graça veio e se apresentou. Jesus se autoconvidou para jantar na casa de Zaqueu. Já é interessante que aqui algo diferente acontece. Zaqueu, antes mesmo do jantar terminar, ele fala para Jesus: Jesus, eu darei metade dos meus bens aos pobres. E se eu tiver lesado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha só o que acontece aqui. Zaqueu, impelido pela manifestação da graça, Jesus ali jantando com ele se sentiu constrangido. E ele mesmo, por decisão própria, se arrependeu, mudou a sua mentalidade e deu metade dos bens dele aos pobres e restituiu aqueles que ele tinha roubado 4 vezes mais. E Jesus então sorri e responde para ele: Zaqueu, hoje há salvação na sua casa. Então, meus queridos, quando você é exposto à graça e não à lei, o seu coração simplesmente se abre para Jesus. Irmãos, Zaqueu era um homem corrupto e ele sabia disso. Aonde foi a manifestação da graça aqui? Ele sabia que Jesus nem podia entrar na casa dele, mas Jesus se convidou para ir para lá. Ele sabia que não merecia receber Jesus. E por isso, porque ele recebeu Jesus, a manifestação da graça na casa dele, o coração dele se abriu. E ele não abriu só o seu coração, ele abriu também a sua carteira. E é isso que a graça produz. Quando você tem um encontro com a graça, o seu coração se abre e você se torna generoso, porque você sabe que a graça, ela te apresenta justo diante de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça se manifestou aos homens. A graça, ela é o próprio Senhor Jesus. É ela que nos ensina. Não se preocupe em cumprir a lei para tentar ser agradado, né? Ser aceitável diante de Deus. Porque a graça é uma professora. Ela vai te ensinar a respeito de todas as coisas, a respeito daquilo que você precisa saber. Ela nos ensina a renunciar às coisas do mundo. Foi a graça que ensinou Zaqueu a renunciar às coisas do passado e a ter uma transformação genuína que veio de dentro para fora e não de fora para dentro. Pare de escutar mensagens condenatórias, sermões que te julgam, que apontam o seu erro, que apontam a sua falha. Escute mais e mais sobre a graça de Jesus. Escute mais e mais sobre Jesus. Ele é a graça que se manifestou aos homens para salvar. Amém? É isso que você precisa saber. Você quer amar a Deus, tem vivido uma vida cheia de fardo, pesado. A palavra do Senhor diz que você precisa ter luz e revelação de que Ele nos amou primeiro. Eu quero te dizer isso, você é amado do Senhor, você é amada do Senhor. Você não precisa viver uma vida cheia de condenação, cheia de culpa, cheia de carga pesada no seu coração. Servir a Deus não tem que ser pesado. Servir a Deus não tem que ser cheio de justiça própria. Tem que ser leve e suave. Porque o Senhor, Ele veio para isso, para se manifestar aos homens e destruir as obras do diabo. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Seja livre, seja cheio da graça, seja cheio do favor de Deus, sabendo que Jesus não está aqui para te condenar, para te cobrar nada. Ele está aqui apenas para apresentar o Evangelho, para apresentar as boas novas. Boa notícia, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não perca isso do seu coração. Você quer ter a sua vida transformada? Você quer se tornar alguém santo? Saiba disso, o santo já mora em você. Você é a habitação daquele que é santo.
Cada vez que você se parece mais com Jesus, cada vez que você olha mais para Ele, cada vez que você admira mais e contempla o Senhor, mais você é transformado nele. Não queira se transformar, de fora para dentro com regras, com mudança de comportamento de fora para dentro, mas tenha essa luz e essa revelação. A graça é que nos transforma, e essa transformação vem de dentro para fora, uma mudança de mentalidade, metanoia. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Se você foi abençoado com esse vídeo, abençoe outras pessoas também, espalhe ele, publica aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Eu tenho certeza que muitas pessoas podem ser extremamente abençoadas. Amém? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.